Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Aldeia da Prata, Pastor Joel, minha querida promotora missionária da igreja aí, a irmã Midian, que alegria estar com vocês nesse culto missionário e entendendo que vocês são animados, são entusiasmados com a obra missionária. Puxa, que bom estar com vocês nesse culto missionário e saber que vocês continuam, independente de pandemia, vocês estão aí firmados nessa obra linda de conquistarmos a nossa pátria para Cristo, não é? Hoje, nesse culto missionário, quem vai falar, na verdade, não sou eu só estou dando uma introdução. Quem estará falando com os irmãos, para os irmãos nesse culto, é a nossa querida missionária Silvia Regina, que tem uma história linda de transformação. É uma história que nos entusiasma a continuarmos avançando em direção às pessoas perdidas. Então, Silvia, é muito prazer em ter você aqui conosco nesse culto missionário, falando para a Igreja Batista lá, PIB de Aldeia da Prata. E é muita alegria ter você aqui compartilhando das grandes vitórias de Deus na sua vida. Claro que teve um momento difícil, mas concluímos com vitórias em Cristo Jesus. Amém. Queria então que você pudesse falar, se apresentar, compartilhar um pouco da sua história, continuar desafiando a Igreja Batista de Aldeia da Prata a ficar firme, avançar sempre nessa obra maravilhosa. Portanto, você tem a palavra agora para falar. Olá, irmãos. Como Marilena já disse, eu sou Silvia Regina. Com a glória de Deus, fui alcançada nas ruas da Cracolândia. Graças a Deus e graças a vocês, as suas orações, as vossas campanhas e a esse título que hoje é da nossa campanha, porque Ele nos amou e por isso vocês me amaram e porque me amaram foram me buscar, né? Foram me amaram lá, me trouxeram e Deus pediu para que vocês cuidassem de mim, que vocês cuidaram e me encaminharam e hoje eu estou aqui falando para vocês o quanto valeu a pena o que vocês fazem nessas campanhas milagrosas, que Deus está sempre nela, está sempre junto conosco, porque Ele pede para nós, para vocês, para todos que fazem a campanha, ajudar Ele, porque quem faz é Ele, quem abençoa é Ele, e quem me trouxe das ruas da Cracolândia foram vocês e Ele. Eu venho de uma família muito difícil, muito mal estruturada, muito precária, mas né, Deus tinha sempre um objetivo nas nossas vidas e tinha na minha também. Eu fiquei muito tempo nas ruas e muito tempo no presídio, né? Novinha ainda. Eu saí de casa, eu tinha o quê? 9 anos, por causa do álcool. Meu padrasto começou a beber depois que casou com a minha mãe e ele começou a judiar dela, maltratar física e moralmente. E isso começou a mexer comigo, vinha crescendo. E aos 9 anos, um dia eu estava muito nervosa, muito irritada, e ele mexeu com a minha mãe, queria bater nela, ele estava muito bêbado, e eu empurrei, ele caiu e ia bater nele. A minha mãe se intrometeu, ali eu não entendi nada. Apesar de estar crescendo, de já estar rebelde, eu não deixava de ser criança, mesmo tendo 9 anos. E aí eu não entendi, fui embora de casa, fui para as ruas de São Paulo, e lá nas ruas de São Paulo, eu acabo conhecendo o pai biológico. E quando descobri que ele, além de meu pai, era da vida do crime, era tudo que eu não queria. A criança, ela pode ser o que for, mas tudo que ela não quer, principalmente quando, mesmo tendo uma vida como a minha tinha se tornado, eu não queria ser filha de bandido.
Mas eu era, né? Ele era bandido. E quando eu descobri isso, e a minha mãe até tentou falar comigo, arrumar as coisas, não deu mais. Na hora que era para mim escolher, eu acabei escolhendo ficar com ele. E fiquei com ele, e aí eu acabei arrumando muita confusão. Porque mesmo pequeno a gente tem escolhas. A vida é uma escolha. E eu escolhi o lado errado, por raiva, por malcriação, por um monte de coisa. E por causa disso, aos 14 anos já era uma das adolescentes mais procuradas em São Paulo. Com o pai, era bandido. E tudo que ele sabia, ele me ensinou. E tudo que eu aprendi com ele, eu coloquei em prática. E aos 14 anos já era uma jovem menina mais procurada de São Paulo. Né? Aos 16 eu engravidei. E nesse susto de não entender direito o que estava acontecendo comigo, por que eu estava do jeito que eu estava, toda enjoada, fui pedir socorro para minha mãe. E ao chegar lá, ela me levou ao médico, eu estava grávida. E o medo da gravidez, o medo de tanta coisa, acabei ficando com ela. Só que quando eu cheguei lá, minha mãe tinha acabado de ter um bebê. Tinha um bebê, tinha um nenezinho lá. E eu cheguei em seguida grávida de outro. Minha mãe me acolheu, lógico. Meu padrasto também se esforçou, parou de beber, começou a fazer tratamento. E eu acabei tendo minha filha e as coisas na minha cabeça começaram a mudar. Eu comecei a me transformar. Só que quando ela fez 9 meses, eu queria fazer com a minha filha o que a minha mãe tinha feito comigo. Criar. E vim para a cidade buscar meus documentos. Mas esqueci de tudo que eu tinha feito e tinha deixado para trás. E ao voltar, eu esqueci, mas a polícia não esqueceu. E a polícia me reconheceu assim que eu cheguei na cidade. E me pegou. Me levaram para uma delegacia onde conseguiram me deixar 1 ano escondida. E ali eu acabei assinando tudo o que tinha que assinar. E aos 18 anos, assim que completei 18 anos, eu fui levada para a penitenciária feminina da capital, aonde eu fiquei 25 anos da minha vida. Deixei a minha bebê com 9 meses e um irmão de quase 1 ano. E ali eu fiquei 25 anos da minha vida. Não é fácil ficar 25 anos na cadeia, ainda mais sozinha. A minha mãe não podia ir, ela estava com 2 crianças. Já era diabética, sempre teve problemas de pressão, coração e tudo mais. E eu ia fazer o quê? Estava presa e fiquei presa. Passado quase 10 anos, mais de 10 anos, descobriram um grande erro jurídico nas minhas apreensões, na minha vida prisional. E aí, quando foram tentar arrumar, já tinha mais de 15 anos. Me trouxeram de volta para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, demorou 5 anos para conseguirem colocar toda a vida judiciária em ordem. E isso eu só saí em 2000. Quando eu saí em 2000, estava se formando a Cracolândia. Mas no presídio, eu também fiz uma escolha entre ser ruim e tentar arrumar a minha vida. Eu, no começo, era até ruim, mas depois começaram a ter curso, e eu era novinha, curiosa, fui aprender e aprendi. Sou costureira hoje, aprendi muitas coisas, mas o que eu gostei mesmo, foi de costurar. Adorava costurar naquelas máquinas.
E eu hoje sou costureira. E lá, acabei sendo profissional, consegui, fiz um curso inteiro. Então, sou costureira oficial no papel, tenho o comprovante que eu sou costureira. E sou costureira por coração, porque gosto. E com isso na cabeça, algum tempo depois, pouquinho antes de sair, fiquei sabendo que minha mãe morreu. Um desejo muito grande nasceu no meu coração de cuidar daqueles dois. Lógico que o tempo passou. 25 anos é 25 anos, não é 25 dias. Eles cresceram, tinham 24 e 25 anos. Mas eu queria conhecê-los. Eu queria ficar com eles. Da minha maneira, eu queria cuidar deles. Saiu esse desejo de mudança no coração. Me apliquei muito nas costuras, tentei fazer o melhor que eu soubesse, aprendi tudo que pude e quando saí uma costureira formada. Tentei procurar emprego, gente. Fui em vários lugares, consegui passar em alguns, só não consegui entrar, porque eu fiquei muito tempo presa e os empresários não dão esse tipo de chance. Ainda mais para quem tirou 25 anos de cadeia. Eu tirei 25 anos e eles não aceitavam. E o tempo foi passando e eu precisava trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa. Não podia ficar. Como é que eu ia achar essas crianças? Infelizmente, eu me envolvi com a droga e a droga é o fundo do poço. E foi para lá que eu fui, para o fundo do poço. Dormi nas ruas, né? Comi comida no lixo, fiz um monte de coisa que todo morador de rua, viciado principalmente, porque a gente acho que nem entende o que está acontecendo direito com a gente. E ali, naquela situação, no meio daquele lugar tão ruim, aconteceu um outro milagre, um dos grandes milagres. Né? Parece incrível uma pessoa de Deus ficar perdida no meio de uma cracolândia, cheios de usuários que assustam, que dão medo, mas foi o que aconteceu. E esse pastor que ficou lá no meio, que era o pastor Fernando, perdido, pediu socorro a Deus. Porque todo crente faz isso quando se assusta com alguma coisa. E ele também fez. Senhor, me ajuda. E Deus na hora falou para ele, é você mesmo que eu tenho que ajudar? Olha para todos os lados. E quando ele olhou com os olhos do coração, com os olhos de amor, ele viu que a situação era precária e que todos que ali estavam indo diretamente para o inferno. E a Cristolândia começou a aparecer. Os amarelinhos começaram a surgir dentro da Cracolândia. A luz de Deus começou a iluminar a escuridão que era aquela Cracolândia. E Deus convocou vocês. Convocou várias pessoas e convocou também os radicais. Começaram a acontecer, as portas se abriram, as pessoas, os amarelinhos começaram a andar. E tudo começou a acontecer quando aconteceu o primeiro radical. E entre os radicais tinha uma menininha de 18 anos. Tanta gente naquela Cracolândia, mas ela se encantou com uma mulher que dormia no chão, uma senhora. Eu já era uma senhora. Dormia no chão, que perambulava que nem zumbi por ali. E ela perguntava dentro dela e para Deus, como é que uma mulher dessa vem parar aqui? O que será que acontece? Pediu oração e o pastor falou, nós já oramos pela Cracolândia toda, mas vamos orar por aquela mulher, porque como é que pode? E o pastor mandou ela ir procurar o nome daquela mulher. E ela foi, né? Tá voltando daqui do Rio de Janeiro, estavam já fazendo trabalho dentro da Cracolândia. E quando ela conseguiu abordar das pessoas, falaram para ela que ninguém sabe o nome de ninguém ali.
mas que eu era conhecida como a bruxa da Cracolândia. E ela foi lá, falou para o pastor, mas falou que ia orasse mesmo. E convocou todos os batistas para orar pela bruxa da Cracolândia. E Deus ouviu a oração de vocês. Porque um dia ele tocou tão forte no coração dela, que na primeira transe que teve, tinha muita gente de Amarelo, tinha muitas igrejas lá, que tanta gente tinha, que a gente não tinha para onde correr, porque eram muitos, parecia que vocês de Amarelo eram mais que nós. A menina me reconheceu e parou nas minhas costas, naquele tumulto, naquele monte de gente andando. E quando eu virei para ver quem é que tinha parado ali, eu tomei um susto, porque eu ganhei um abraço. Aquele abraço me assustou de tal maneira, porque eu não deixava ninguém chegar perto de mim. Cada vez que eu via um amarelinho, eu saía correndo. Ali na cidade tem muito buraco, tinha um monte de prédio velho, e a gente fez buraco num monte de paredes aí. E eu corria sempre para um deles. Nesse dia não deu, porque tinha tanto que, se eu corresse de um lado, eu ia cair no colo dos amarelinhos, mas se eu corresse para o outro também. Ela me deu um abraço, o susto foi tão grande, porque ali não era lugar de abraço. A gente não vê essas coisas. Tudo que estava de errado ali, a culpa era dos usuários, né? E eu fiquei tão assustada que eu falei que a gente que usava droga, os amarelinhos ficam loucos. Porque como é que abraça, gente? Uma pessoa na situação que eu estava, né? Eu não sei quanto tempo eu não tomava banho, nem trocava de roupa. Minha roupa, acho que se ela tivesse apertado com força, era capaz de ter rasgado. Irmão, só com Deus abraça uma bruxa daquela, na situação que ela estava. Eles foram embora, porque estava todo mundo trabalhando, fazendo o trabalho de Deus. Mas a luz ficou ali, o abraço ficou no meu coração. Ninguém conseguia falar comigo, ninguém conseguia chegar perto de mim. A partir daí, ela passava, falava comigo e eu até respondia. Ela conseguiu fazer amizade comigo e ela conseguiu ler para mim a palavra de Deus e ela conseguiu me dizer que se um dia eu quisesse sair dali, ela teria para onde me levar. Eu achei que ela tinha ficado louca de verdade, porque ela ia me levar para onde? Para a casa dela? Maluca, só maluco faria isso. Mas ela me falou também que era uma casa que tinha um sofá cor-de-rosa. Era uma casa rosa com um sofá cor-de-rosa. O sofá me encantou. A casa também, mas o sofá. E eu até cheguei a imaginar, já pensou? Dormir num lugar assim, limpinho, cheiroso, num sofá cor-de-rosa, quietinho. E aí eu fui parar lá. Porque um dia eu cedi e falei para ela, né, me leva para a Casa Rosa. Ela me levou até a missão para fazer o cadastro. E quando eu entrei na missão, eu vi na parede, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Tinha ganhado um abraço, agora tinha que conhecer uma verdade. Que verdade? E fui para a Casa Rosa com isso no coração. Lógico, foi muito difícil me internar. Era uma época difícil, era dezembro. Eles estavam todos se arrumando porque iam para a convenção de Aracaju. Mas eles me levaram assim mesmo para a Casa Rosa. E lá teve a viagem. Na viagem eu não deveria ter ido, mas Deus queria que eu fosse. Porque você estava lá. Porque o seu coração estava me amparando. As suas orações a Deus para cuidar de mim, estava cuidando de mim. E eu acabei indo para Aracaju, e em Aracaju eu desci as águas. Fui batizada e ao retornar, Deus me deu o meu primeiro presente. Porque tudo que eu queria
era sair daquela vida. E tudo que eu estava fazendo na Cracolândia, antes de entrar na Cracolândia como viciada, era encontrar minha família. E Deus me deu. Quando eu voltei de Aracaju, Deus me deu a felicidade de rever o meu irmão e os meus 2 netos que apareceram lá, foram me ver. Ele foi me procurar, ele já estava me procurando há algum tempo. E alguém um dia falou para ele no serviço dele: você conhece a Cristolândia? E ele disse que não, ele ganhou um folheto. E ele ligou, e quando ligou, ele me achou e foi me ver. E ao me ver, eu reconheci, ele também me reconheceu. E eu fiquei tão grata, e eu comecei a entender qual era a verdade que Deus queria que eu enxergasse. Que Deus é a vida, é a luz do mundo, né? E hoje eu estou aqui, irmãos, testemunhando para você, no CIEM, terminando meu curso, agora dia 28 de novembro, se Deus permitir, eu estarei formada, né, para a glória de Deus, por você e por Deus. Por isso eu desafio vocês hoje. Irmãos, é por causa da campanha que vocês fazem, é por causa dos promotores das igrejas que essas coisas acontecem. É porque Ele me amou, é porque Ele nos amou primeiro, que tudo isso acontece. Por isso nós vamos fazer esse ano uma campanha extraordinária. Eu vou com vocês, eu já entendi essa verdade, eu caminho com ela, eu estou aprendendo a cada dia mais a multiplicar, a amar, a repartir, igualzinho vocês fizeram comigo. Por isso, irmão, eu desafio mesmo a nós fazermos uma campanha extraordinária para a honra e glória do nosso Senhor. Vem? Que bênção, irmãos, ouvirmos esse testemunho vivo, né, do poder da graça do Evangelho de Jesus. Como Silvia bem falou, o desafio está diante de todos nós. O desafio está diante da Igreja Batista Primeira de Aldeia da Prata. E entendemos que Deus tem coisas grandiosas a realizar, usando a vida de cada um dos irmãos. Então, juntos, para a glória de Deus, eu, Silvia, cada um dos irmãos da Igreja Batista de Aldeia da Prata, precisamos dizer a Deus: Deus, conta comigo, que essa campanha seja a campanha, que seja a campanha de oração, muita gente orando, uma campanha de uma oferta de grande desafio, essa campanha de milagres, porque aparentemente ela não podia ser como está sendo, mas Deus falou: eu sou o dono dessa obra, eu estou à frente, por isso ela será uma campanha de milagres grandemente acontecida em todas as igrejas batistas do Brasil. E vocês são uma dessas igrejas, vocês fazem parte dessa grande vitória de conseguirmos esse ano realizar a campanha que há de me mover, que há de mover os nossos corações. Será uma campanha diferente, uma campanha que estará mexendo com os nossos corações. Que Deus nos ajude, irmãos, e vamos caminhar juntos, né, Silvia? Eu, Silvia, Deus à frente. Eu, Silvia, todos os 925 missionários e a Igreja Batista de Aldeia da Prata, juntos, para a glória de Deus. Vamos avançar, em nome de Jesus.